Fala rapaziada, ligado aqui na Rádio Carijó, bem-vindos a mais um Papo Carijó. Depois de uma rodada de final de semana, Palmeiras goleando o Internacional por 3-0, Fluminense e Flamengo empatando em 1-1, Bragantino e Botafogo também empatando em 2-2 em Bragança Paulista, o Corinthians venceu o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e São Paulo e Santos empataram em 0-0 na Vila Belmiro. Aqui do meu lado temos o Deco. Fala aí, Deco. Opa, tudo bem aí com vocês? Prazer estar aqui participando pela primeira vez. Gustavo Ruston. Cara, prazer estar participando mais uma vez aqui do Papo Carijó para falar do Campeonato Brasileiro, que talvez seja o melhor de todos os tempos. Né? Isso aí, Leonardo Selvaggio. Primeira vez também, igual o Deco, estreia. Você já é de casa, né? Mas a gente tá na estreia aqui pra falar. De uma vez, de casa ainda é cedo. É isso aí, e a gente aqui vai tratar basicamente dos dois principais resultados da rodada, na minha visão, que foi a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, que garantiu a primeira posição do Palmeiras pela primeira vez, né, no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras ele assume a liderança do Brasileirão, deixando o Botafogo em segundo lugar, depois do empate em Bragança Paulista na tarde de ontem contra o Bragantino. E também da vitória do Corinthians sobre o time do Grêmio, que também garantiu um respiro, né, um lugar um pouco mais confortável do Palmeiras na primeira liderança sobre o Grêmio. O Grêmio vinha logo atrás. Se tivesse uma vitória sobre o Corinthians, ele assumiria a primeira colocação, mas o Corinthians fez o dever de casa e ajudou o lado verde da cidade de São Paulo, né, Gustavo? Desculpa. Exatamente. O Palmeiras conseguiu uma grande vitória no sábado contra o Inter, em um jogo que, não parece, mas teve o primeiro tempo equilibrado, mas, enfim, conseguiu uma grande vitória e assumiu a liderança do campeonato. E o Corinthians, pela ironia do destino, acabou ajudando o Palmeiras realmente, mas o Corinthians se ajudou primeiramente. O Corinthians não tinha que pensar se o Palmeiras iria ser líder, se quem iria brigar pela liderança. O Corinthians precisava fugir dessa zona, fugir da briga pelo rebaixamento, e conseguiu uma vitória importantíssima e muito improvável, né, contra o Grêmio. Então, assim, 3 pontos importantíssimos pro Corinthians, pro Palmeiras também. E eu acho que o Palmeiras brigando pelo seu objetivo, o Corinthians brigando pelo seu objetivo. E acabou que, pela ironia do destino, os rivais acabaram se ajudando. A gente começou essa rodada com esse debate, né? Porque o Inter enfrentava o Palmeiras e poderia entregar o jogo pra complicar a vida do Grêmio na briga pelo título. E o Corinthians enfrentava o Grêmio e podia entregar o jogo pro Grêmio pra complicar a vida do Palmeiras na briga pelo título. Era uma briga de quem entregava, né? Então era um pouco complicada essa situação. É que eu acho que o Corinthians não tá em condição de entregar nada, ou não tava pelo menos. Agora com esse respiro, 7 pontos da zona, pode até ser que se fosse uma situação oposta, poderia entrar com um pouco menos de ímpeto pra ganhar o jogo, mas no momento que tava não tinha nem condição de abrir mão do resultado e foi muito bem, apesar de todas as adversidades, jogador a menos, fora de casa, contra um Grêmio muito, muito favorito. O Corinthians foi muito bem nessa, apesar de ter ajudado o Palmeiras. Sim. E a gente sabe, como vocês disseram, o Corinthians ele fez o seu dever de casa, ele fez a sua tarefa, né, no Rio Grande do Sul, mas o Palmeiras também fez longe de sua casa, era verdade, como mandante, mas na Arena Barueri. Bom, 3-0, como a gente comentou aqui, Léo, você acompanhou esse jogo. O que o Palmeiras demonstrou de diferente? Porque era um jogo que o Palmeirense estava um pouquinho desconfiado. O Internacional vem dando muito trabalho pro Palmeiras. O Internacional justamente... Pra todo time, né? Mesmo sem ganhar, tá dando trabalho. Semifinalista de Copa Libertadores. Mas o Internacional foi o último time que goleou o Palmeiras por 3-0. Né? Seria o Botafogo até aquela virada no estádio do Newton Santos. Mas a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras já campeão, é verdade. O Palmeiras perdeu por 3-0, que foi a única derrota do Palmeiras fora de casa na temporada de 2022. O que você pôde ver do Palmeiras? Realmente, o Endrick chamou o jogo mais uma vez. O Endrick ele vem sendo o rosto do Palmeiras nesses últimos jogos, nessa última etapa do Campeonato Brasileiro? Com certeza. E não só por causa de como ele chamou essa responsabilidade, mas como esse esquema novo do Abel com 5 defensores e com 2 atacantes se movimentando lá na frente, sem Gustavo Gomes contra o Inter, proporciona um jogo do Palmeiras mais direcionado ao Endrick. Porque o Breno Lopes, que é o atacante que joga com o Endrick lá na frente, ele cai mais pro lado esquerdo e o Endrick fica movimentando como um falso 9, como um centroavante, como um ponta direita, a hora cai na ponta esquerda junto com o Breno. Então esse esquema proporciona o Palmeiras até um jogo mais que favorece o estilo de jogo do Endrick, que é um centroavante que gosta de velocidade, que gosta de bola enfiada, que gosta de receber essa bola atrás da linha de zaga do adversário, né? Fazer o facão, ele faz muito bem isso. E o Palmeiras está sabendo aproveitar isso nos últimos jogos. Eu acho que o Palmeiras... nesse esquema tem só uma dificuldade, que é acertar a marcação nas laterais.
né? Você vê o Palmeiras com 3 zagueiros e nesses jogos sofreu muito, principalmente contra o Botafogo, contra o Flamengo e contra o próprio Inter. Não tomou gol, mas o Inter teve boas chances ali nas costas do Mike, na lateral direita, que joga como ala, então sobe muito. E essa cobertura do zagueiro não é tão bem feita, o Palmeiras ainda não se encaixou. A gente viu, tomou 3 pro Flamengo, tomou 3 pro Botafogo, o Inter teve boas chances no primeiro tempo. Então, esse esquema do Abel com 5 zagueiros, ofensivamente, muito bom, mas defensivamente eu acho que falta encaixar um pouquinho. Passa tá funcionando, mas fácil. O contra-ataque contra o Palmeiras é sempre muito mais... como é que eu posso dizer? Muito mais perigoso do que costumava ser. Talvez até por esse esquema, mas parece que tem sempre o jogador sobrando. Quando o adversário pega a bola, parece que a linha de defesa do Palmeiras, esse espaço entre os 2 volantes que tem jogado, que é o Richard Rios e o Zé Rafael, e a linha de 5 atrás, geralmente fica 3, né? Porque o Piquerez e o Mike sobem bastante nessa formação. Tá muito espaçado, os jogadores estão muito distantes, tem muito espaço pro adversário sair no contra-ataque. Mas também essa visão que é sempre no contra-ataque isso acontece. Se o adversário tá ali rodando bola, a bola não entra. Tá trancado, o contra-ataque é um buraco, Cara, eu acho que tem muito a ver também com o lance de cobertura. Porque você pega no jogo contra o Flamengo, o Palmeiras toma um segundo gol, que o Gustavo Gomes estava quase na ponta direita, tentando cobrir o lado direito do Palmeiras, que estava livre, e ele sai de posição, depois demora pra voltar, ele realmente não fez uma boa partida contra o Flamengo, e o Palmeiras acaba tomando gol. Eu acho que tem muita questão de posicionamento. Talvez por esse novo esquema, os zagueiros do Palmeiras, principalmente Murilo e Gomes, que jogam mais abertos, e o Luan joga mais centralizado, eles têm que cobrir muito o lado, porque Mike e Piquerez sobem bastante, e fica um buraco atrás. Eu acho que é tudo questão de adaptação, e nesse jogo são com o dois Inter, bons zagueiros... Nesse jogo com o Inter funcionou melhor até, porque o Marcos Rocha fez esse papel de zagueiro pela direita. E querendo ou não, ele tá acostumado com isso. Ele é lateral de ofício. E ele fez uma baita partida. 10 desarmes. Foi o melhor em campo, né? Foi o melhor em campo, o Marcos Rocha. Então eu acho que falta isso que você falou. Eles se acostumarem com esse estilo. Porque a gente vê um Gustavo Gomes jogando contra o Botafogo quase como um lateral direito, como um ala direito na hora de buscar o resultado. Contra o Flamengo, jogou quase na mesma função e o Cebolinha fez o que quis naquele lado direito do Palmeiras. Sim. E é impressionante esse mental do Palmeiras, né? Que o Palmeiras vem de uma sapatada por 3-0 contra o Flamengo e como se nada tivesse acontecido, mete uma sapatada também de 3-0 sobre o Internacional. E é muito curioso a gente pensar que, né, para quem acompanhou a coletiva do Abel depois da goleada que sofreu contra o Flamengo, o Abel ele saiu super tranquilo. Ele saiu como se ele tivesse vencido o jogo. E depois, né, contra o Internacional, onde ele teve a vitória, ele saiu totalmente transtornado. Então, assim, eu não sei se isso é uma tática do Abel de tentar tranquilizar, de tentar desviar algumas questões do Palmeiras, tentar tirar a carga dos jogadores, tentar tirar o peso dos jogadores depois de uma derrota e tentar acalmar os ânimos depois de uma grande vitória, pensando nessa reta final de campeonato. Mas é impressionante como, na minha visão, o Abel ele errou muito, acho que nos últimos 3 meses, sob o comando do Palmeiras, só que agora ele realmente acertou. E a gente tem Rony no banco, que voltou a marcar, depois de, se eu não me engano, uns bons jogos aí, eu acho que foi quase 10 jogos, se eu não me engano. A gente tem Arthur, que seria titular em qualquer equipe do Brasil, na minha visão, no banco também. Sem oportunidade, não tem nem entrada. Sem oportunidade, não entra. Então, assim, o Abel ele transformou esse Palmeiras nessa reta final, na minha opinião. E aí o que fica, né, nessas próximas 4 rodadas que restam, né? O Palmeiras agora, logicamente, ele tá na frente, tem um jogo a mais que alguns times, mas ele é o grande favorito. Eu vou pegar aqui a tabela para vocês. O Palmeiras ele enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão depois da data FIFA, o América Mineiro dentro de casa no Allianz Parque, o Fluminense já em clima de Mundial de Clubes e o Cruzeiro na última rodada em Minas Gerais. O Botafogo enfrenta o Fortaleza, o Santos, o Coritiba, o Cruzeiro e o Inter para fechar o campeonato. E o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, Goiás, Vasco e Fluminense. Então, agora eu pergunto para vocês. Para você, Deco. Eu acho que o campeão? Então, depende muito do resultado contra o Fortaleza. Eu acho que vai definir muita coisa. É claro que ainda tem que se preocupar. O Palmeiras não depende só de si para ser campeão. Tem que se preocupar ainda com os jogos do Botafogo, que aí tem que ver como vai voltar da data FIFA também. Uhum. E também tem que ficar de olho no Bragantino, que a gente não tá dando tanta atenção, só que o Bragantino tem um time muito bom, que vem jogando muito bem, tem tido poder de reação mesmo quando tá atrás. Ontem é um jogo prova disso. Eu acho que o Palmeiras ainda tem que estar ligado, mas eu acho que muito define esse jogo contra o Fortaleza, principalmente porque a América Mineira em casa, o Palmeiras é o mínimo que tem que fazer ganhar esse jogo.
O América é um time já rebaixado e que não vem jogando bem, sempre entrega no momento final. E se você for olhar o Cruzeiro fora de casa na última rodada, o Cruzeiro é um time muito frágil, pode ser que esteja precisando, pode ser o jogo da vida, só que ainda assim é um time muito fraco, muito frágil, no momento sem técnico ainda. E o Fluminense, que nem você falou, o Fluminense já não quer mais nada com o Brasileirão. Sim. Não, e ainda a gente tem, como você comentou, do Bragantino, tem Flamengo e Bragantino, né, na próxima, também quando voltar da data FIFA, na próxima rodada, é um jogo atrasado, lá no estádio do Maracanã, com um jogo a menos, como você mesmo disse, e se por acaso o Bragantino vencer, ele assume a liderança, agora com uma quantidade de jogos iguais, mas o Bragantino, ele chega forte, ele ainda tem chance, ou que eu perguntei, Gustavo, o Palmeiras já é campeão, hoje se tem um clube com mentalidade para ser campeão no Brasil, com preparo técnico, com preparo mental, esse alguém é o Palmeiras? Eu acho que é exatamente isso. O Palmeiras, claro, ainda não é o campeão porque é o campeonato brasileiro mais embolado dos últimos anos, provavelmente. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Mas o Palmeiras é o time que tem todos os requisitos. O Palmeiras tem qualidade técnica, tem organização, tem um baita treinador e tem um mental muito forte. Você pega outros times, o Botafogo fez um grande primeiro turno, é um time que tem até boas individualidades e é organizado, mas não tem psicológico nenhum. O Bragantino, eu acho que é um time que corre bem por esse título, pelo que vem jogando, mas eu acho que pesa muito o fator de individualidade. O Palmeiras tem individualidade. O Rafael Veiga é um jogador que pode botar a bola de braço do braço e decidir o jogo. O Endrick pode ser esse cara como vem fazendo. Eu não enxergo nenhum jogador no Bragantino com essa cancha de chegar e conseguir decidir um campeonato pro time de Bragança Paulista. Então eu acho que corre um pouco por fora. O Grêmio, para mim, era um dos grandes favoritos, até porque tem o Soares, né? Não tem um time tão bom assim quanto o Soares, não condiz tanto, mas perdeu a grande oportunidade, né? Perdendo pro Corinthians, perdeu uma grande oportunidade, apesar de ter uma tabela fácil também o Grêmio, mas assim, até pela tabela, pelo mental, pela qualidade dos jogadores do Palmeiras, eu acho que sem dúvida nenhuma, agora que assumiu a liderança, é um time que não costuma sentir o peso e eu acho que é o time mais preparado sim. Se fosse para colocar outro time para chegar junto com o Palmeiras, eu nem colocaria Botafogo nem Bragantino, eu colocaria o Flamengo. Pela qualidade individual, porque tem um técnico muito bom e tem um jogo a menos. Se ganha do Bragantino, eu acho que o Flamengo se coloca de vez nesse páreo aí para ser campeão. Mas se não ganhar do Bragantino, eu acho que fica bem livre o caminho aí pelo Palmeiras. Uma coisa importante só que eu acho que você falou e que você tinha comentado também, que você falou do Abel, dessa talvez estratégia dele de quando perde 3-0 tá tudo tranquilo, depois de ganhar de 3-0 é outra vibe. Eu acho que até entra um pouco no fato de que eu acho que é a primeira vez em 2, 3 anos que o Palmeiras foi o time que o Brasil não tava dando nada. Que a atenção do campeonato tá toda em volta do Botafogo. Então o Palmeiras não tem peso nenhum nesse sentido de uma pressão em cima dele, porque se ganhar, a virada foi do Palmeiras. É uma remontada. Né? Não é responsabilidade do Palmeiras ganhar esse Brasileirão. Quando o Palmeiras perdeu pro Boca, todo mundo falou, exatamente, acabou a temporada do Palmeiras. A responsabilidade do Palmeiras chegar na final da Libertadores era totalmente do Palmeiras. De passar do São Paulo jogando em casa na Copa do Brasil, a mesma coisa. É a primeira competição no ano que o Palmeiras não é favorito. E tá conseguindo dar essa virada de chave que eu acho que é tão importante para conseguir, de fato, se chegar nesse ponto, conquistar o título. E o Abel, ele deu uma comentada, né, durante a coletiva, né, Léo, que ele tá bem cansado, né? Ele perguntaram para ele se ele vai cumprir o contrato com o Palmeiras mais uma vez, se ele pensa em renovar, e ele sempre acaba desviando o assunto, mas ele sempre demonstra que ele tá muito cansado do futebol brasileiro, desse clima, comentou muito do calendário, cobrou a imprensa, né, por mudanças, por bater nessa tecla sempre em cima da CBF, mas ele tá cansado. Né? Mas o que eu queria saber de você é se o Abel, ele realmente é o grande trunfo desse Palmeiras hoje, que transformou o Palmeiras nessa força coletiva e não nessa força individual. Só que eu acho que pela primeira vez em muito tempo, acho que desde que o Scarpa foi embora, ele vem tendo um diferencial aí que se chama Endrick, que acaba de se juntar à seleção brasileira, Léo. Não sei se você concorda comigo. O Abel é o cara que mudou esse Palmeiras, né? Se a gente volta lá atrás, quando o Abel chegou em 2020, a gente vê os mesmos jogadores que passaram na mão de vários treinadores e nenhum treinador conseguiu extrair desses jogadores o que eles apresentam hoje no Palmeiras. A gente não colocaria o Mike como um dos melhores laterais que atua no futebol brasileiro. Hoje ele é. Não vou falar que é o melhor, mas ele tá na briga ali. A defesa do Palmeiras sempre foi encaixada, mas o meio de campo, o Zé Rafael, o Luxemburgo recuou ele pra jogar de volante. Ele jogava bem, mas não era o Zé Rafael que é hoje. O Rafael Veiga, o próprio Rony.
Então o Abel conseguiu juntar esse grupo e extrair o melhor deles. Isso lá no começo. Hoje, eu acho que esse grupo tá tão fortalecido psicologicamente e tá tão fechado, e que nem o Guta falou, se tornou um elenco com uma mentalidade tão vencedora, que não se abala facilmente, que hoje eu acho que esse é o principal ponto do Palmeiras. E é o que a gente tava falando no off. Eu acho que hoje no futebol brasileiro, um técnico pode ser incrível taticamente, mas se ele não tiver controle do grupo, se ele não souber motivar o grupo, se ele não souber manter um time com foco na vitória sempre, com foco no título, com vontade de vencer títulos, porque esses jogadores tinham tudo pra tirar o pé. Depois de ganhar 2 Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, como aconteceu com muitos jogadores no Flamengo. Então eu acho que hoje um treinador que consegue manter isso dentro de um elenco é o principal. Então o Abel mantendo isso dentro do Palmeiras e mantendo essa fome de vitória que o Palmeiras tem, pra mim é a chave. Então eu coloco o Abel sem sombra de dúvidas como grande trunfo desse Palmeiras, cara. Léo, até puxando o que você falou, é impressionante como que o Palmeiras, eu acho que é o único time no Brasil que a gente vê que não entrega jogo. Você vê, o Flamengo é um time que pode estar ganhando de 1-2-0, mas tem uma pane defensiva, como já teve em vários momentos nesses últimos anos, e entrega uma partida, entrega um campeonato. Olímpia, né? Contra o Olímpia. Como contra o Olímpia, ou contra o Fluminense na final do Carioca, que tomou um sonoros 4-1, né? Sim. Foi dominado o jogo inteiro. Você pega o Botafogo, a mentalidade, sim, que até surpreende negativamente o que está acontecendo. O Palmeiras é um time que é muito difícil você achar um jogo que deu alguma pane e realmente o Palmeiras entregou. Teve o jogo contra o Flamengo, o Palmeiras entrou mal do começo ao fim do jogo. Mas que o Palmeiras estava com o resultado na mão, estava com o campeonato na mão e psicologicamente foi mal e entregou as partidas, é muito difícil achar. Às vezes você tem um descontrole de expulsão, como teve na última Libertadores, que acabou prejudicando contra o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que jogadores do Palmeiras foram expulsos, né? Teve esse lado emocional, mas do grupo em si, de entregar partidas, entregar campeonatos, é o time mais regular, psicologicamente disparado do Brasil. E é um fator que, no futebol de hoje em dia, é fundamental para se analisar um time que vai ser campeão. E você acha que isso é papel do Abel? Você acha que o Palmeiras mudou com o Abel? Eu acho que sim. O Abel ele tem um papel não só da persona dele, de ser um cara que motiva os jogadores, que tá com um grupo, que fechou o grupo, mas eu acho que a confiança que ele tem de ter um trabalho de já 3 anos aí no Palmeiras, para mais, e de conhecer todo mundo, não só jogadores, mas todo mundo que envolve o clube ali, e todo mundo já está fechado. E a gente pega no Palmeiras, tem jogador, o Everton tá desde 17, 18, Marcos Rocha tá há muito tempo, Gustavo Gomes tá há muito tempo, Veiga tá há muito tempo. São todos jogadores que fazem parte de uma comissão que estão há muito tempo no clube. Então acho que esse fato tem o fato do Abel Ferreira em si, a pessoa dele, mas eu acho que do elenco em si, de já estar jogando há muito tempo e todo mundo se conhecer, ajuda bastante. Mas eu acho que o principal também chega a ser o Abel, se você for pegar o sentido de que, pô, é uma coisa que a gente sempre fala no futebol, que chegar lá, ser campeão, não é o mais difícil. O mais difícil é você se manter. Porque pra você se acomodar e falar, aqui já tá bom, é muito fácil. E é uma coisa que não acontece com o Palmeiras e que não acontece, sei lá, desde 2019, 20, que o Palmeiras era outro time e com o Abel tem essa virada. Que é um time que começa a vencer e não para de vencer. Cara, é até papel da diretoria, assim. Tem muito torcedor que reclama da diretoria do Palmeiras atual e eu acho que tem que reclamar porque a Leila errou em muita coisa esse ano, muita coisa, mas a diretoria do Palmeiras e a gestão dos últimos anos, de, cara, não vender jogador. O Palmeiras perdeu o Scarpa e Danilo, mas quantos jogadores conseguiu manter? Olha quanto tempo o Veiga tá no Gomes clube, na olha quanto tempo temporada. o Gustavo Gomes tá no clube. 30 milhões de euros pelo Gustavo Gomes. E não aceitou. Vendeu. Você pega outros clubes, tem exemplo do Corinthians, rival do Palmeiras, faz um ano bom, vende todo mundo. Sim. Já aconteceu isso no São Paulo também. O Flamengo já perdeu alguns jogadores importantes depois daquela época lá de 2019, 2020. E o Palmeiras, cara, por ter financeiramente um clube bem estruturado, não precisa vender esses jogadores e consegue manter essa base. Isso é o que mais irrita a torcida do Palmeiras, eu acho. E é a maior cobrança em relação à diretoria. Porque consegue manter os jogadores, o time mantém o nível, mantém o psicológico, se mantém brigando. Mas falta Falta material humano. Falta o material humano pro Palmeiras se sobressair. Pra ser o time que vai... Criar uma hegemonia, de fato. Que vai criar uma... Como? Que vai sobrar no futebol brasileiro, vamos dizer assim. Então, a gente olha pro Flamengo, trazendo nomes... O Palmeiras não precisa de jogadores estrelados. A gente já viu isso. E o Abel nem gosta de jogadores estrelados dentro do elenco.
mas peças para ajudar ele a montar esse time. A gente vê os momentos mais difíceis do Abel no comando do Palmeiras e o que ele mais critica da diretoria é isso. Por que o Palmeiras teve alguns momentos instáveis na temporada? Porque faltou peça. Perdia um jogador, perdeu o Dudu. O que o Palmeiras tinha que fazer? Teve que improvisar o Mike Marcos Rocha ali por 3, 4 jogos. Mandar o Arthur pra esquerda, né? Funcionou no jogo contra o Deportivo Pereira lá, porque o Dudu ainda estava no time. Então ainda tinha profundidade do lado esquerdo. Mas quantas vezes o Palmeiras precisava virar um jogo, empatar um jogo, olhava pro banco... Não tinha ninguém. E aí você teve que mexer nesse time e deixar por 3, 4, 5 jogos ali, Mike Marcos Rocha jogando, o Arthur, que era pra jogar pela esquerda, mas caía pra direita boa parte do jogo, então afunilava o jogo ali. E a temporada do Palmeiras quase foi por água abaixo por causa disso. Agora voltou a briga do Campeonato Brasileiro. Mas saiu ali na Copa do Brasil, saiu na Libertadores por não ter material humano, cara. Cara, mas assim, será que também... Não tô jogando a culpa no Abel, claro que não. Mas será que esse fato também de não querer trazer jogadores estrelados pro elenco não afeta um pouco? Eu sei que tem a mentalidade do grupo, que tem que ter um grupo forte e unido, todo mundo ter responsabilidade, mas nessa que o Palmeiras deixou escapar o Hulk pro Atlético Mineiro, por exemplo. Imagina o Palmeiras, próprio Paulinho. O Paulinho, imagina o Palmeiras com o elenco que já tem, com a capacidade financeira, de gestão que já tem, com um ou outro jogador desse nível. Acabou. Não, mas a gente pode parar pra pensar também o Palmeiras se livrou de alguns jogadores que já eram campeões e que foram campeões agora de novo. Felipe Melo, por exemplo, perfil super vencedor, só que tinha uma personalidade muito forte dentro do vestiário. Isso aí, tipo, é informação. Então ele arrumava muita... Tanto que ele nunca trocava ideia com o Dudu, por exemplo. Então, eu acho que é uma manutenção no vestiário que, assim, o Abel ele fez escolhas, na minha visão. Assim como, por exemplo, o Ramires. O Ramires ele também saiu do Palmeiras, teve o contrato rescindido. O Luiz Adriano também saiu do Palmeiras por falta de clima no vestiário. Porque eu acho que ele sente que, no meu entendimento, eu acho que ele sente que o Palmeiras ele precisa de certas... não de estrelas, por mais que eles sejam... Que tenham qualidade, mas o Palmeiras precisa de jogadores que correm uns pelos outros. E eu não vejo o Hulk, por exemplo, correr, na minha visão. Não vejo o Hulk correr para um time. Tanto que ele teve essa conversa com o Hulk em 2020, antes dele vir. Ele chegou a assistir um jogo no Palmeiras, né, no Allianz Parque do Palmeiras. O filho do Hulk joga no Palmeiras, mas ele teve essa conversa e ele chegou a comentar: você vai correr pelo time? Porque você precisa disso. Aqui você vai precisar disso. E todos os jogadores que não corriam, Lucas Lima, por exemplo, enfim, entre outros, acabaram saindo do time. E querendo ou não, se você tem um cara com uma mentalidade dessas, assim, dentro do vestiário, contamina os outros. Muricy pensava assim também. Muricy pensava muito assim. Se você tem um cara que... Por que o Rony é tão importante no Palmeiras? Que ele do nada joga de lateral direito, né? E não importa, ele não faz birra, não faz bico, não faz nada. Tecnicamente, ele só o zagueiro o jogo inteiro. Tecnicamente, todo mundo sabe que o Rony não é um grande jogador. O Breno, a gente fala do Breno, mas o Breno corre. O Breno corre. Ele vai na lateral esquerda, acompanha, mas ele corre. Mas uma das grandes críticas do Abel para esse ano, Deco, não sei se você concorda, mas o Endrick, cara. O Abel foi muito criticado por não por não ter colocado mais o Endrick na temporada. Ele que terminou a temporada passada voando, marcando 2 gols na reta final do Brasileirão, que ajudou o Palmeiras a conquistar o título. Começou o Paulista muito bem, fez gol na final. Depois caiu, teve uma queda de rendimento. Mas o Endrick, nos últimos 5 jogos, 4 gols e colocou o Palmeiras de volta na briga. Principalmente chamando toda a responsabilidade naquela remontada sobre o Botafogo no Newton Santos, por 4-3. Você acha que o Abel ele demorou para colocar o Endrick? E além do mais, pensando no futuro. Porque nós estamos em novembro, caminhando para dezembro, últimos 4 jogos do campeonato. Endrick agora na seleção brasileira. Na teoria, o palmeirense tem mais 7 meses de Endrick vestindo a camisa do Palmeiras. Então, o Abel ele errou, ele devia ter dado mais tempo pro Endrick amadurecer, pensando que ele é um jogador, na minha visão, extra classe, por mais que tivesse numa má fase, vamos dizer assim. Você concorda com isso? Então, primeiro respondendo sua pergunta, eu acho que sim, que ele demorou muito. Mas também tem aquele negócio de se analisar que, obviamente, quem é jovem, principalmente abaixo de 20 anos, oscila muito quando joga, normal. Até jogador mais velho, 21, 22, 23, é normal oscilar bastante. Mas também tem muito, eu acho que tem a ver com o perfil de técnico. O Abel, ele não é de pegar jogador da base e já colocar pra jogar. Ele é de pegar e ir colocando aos poucos, que é uma coisa natural. Muitos técnicos fazem assim, o Tite no Corinthians foi assim também. E tem técnicos que gostam de lançar mesmo, o Luxemburgo,
quem lançou no Palmeiras, Veron, Menino, Patrick de Paula, Danilo, Wesley, foi tudo o Luxemburgo. No Corinthians agora também. Quantos garotos o Luxemburgo não utilizou? Então acho que varia muito de técnico para técnico e claramente o Abel, ele tem um perfil um pouco mais retraído com jovens. E acho que um jovem, que nem o Endrick, midiático do jeito que é, como ele chama atenção justamente por ser muito bom jogador, eu acho que existiu essa preocupação ao longo da temporada. E acho que nesse momento, sinceramente, eu acho que ele poderia ter sido mais usado, ter tido mais tempo, só que eu acho que esse é o momento mais confortável pro Endrick jogar, justamente pelo que a gente falou antes, do que eu disse, inclusive. Que é o momento que o Palmeiras está mais sem pressão no ano, porque a responsabilidade de ganhar não é do Palmeiras. E acho que é um momento ideal para um garoto muito bom de bola se destacar sem esse peso de ter que carregar o time das costas. Ele vem fazendo isso, mas eu acho que é justamente por ele não ter esse peso nele. Certo, entendi. Você concorda com isso, Gustavo? Não, eu concordo. Eu concordo exatamente com o que o Deco falou. Obrigado. O Endrick, imagina. O Endrick, ele poderia ter sido mais utilizado? Poderia. O jogo contra o Boca Juniors ficou nítido que ele entrou no segundo tempo e fez uma fumaça mas absurda. não só ele, né? Todos os garotos que entraram, Sim, o Luiz Guilherme, o Kevin voando. também entraram bem. Mas o Endrick foi o principal diferencial do jogo mais importante do Palmeiras no ano. Então isso é algo a ser levado muito em consideração. Mas eu acho que também tem muito papel do Endrick que tá indo bem agora pelo tempo que ele não jogou. Porque, querendo ou não, um jogador de 17 anos, muito novo, uma pressão absurda pra cima dele. Ele começou o ano como titular e não foi tão bem, o que é normal, ele é menino e oscila bastante. Até criava, até ia bem durante as partidas, mas faltava sair o gol, faltava sair a assistência do Endrick. E ele acabou sendo preservado. Eu acho que foi bom pra ele, porque o Endrick entrou mais maduro agora. Talvez se ele ficasse jogando depois do Paulista, que ele não foi tão bem, iniciasse a sequência, Libertadores, Brasileirão, e ele não tivesse um desempenho tão bom, o que é normal para a idade dele, ele teria uma pressão muito maior em cima dele. O psicológico dele. E talvez ele não rendesse tanto agora. Às vezes a gente enxerga essa demora do Abel como uma má vontade, né, de querer colocar um menino, de uma desconfiança de usar um menino da base, mas talvez tenha sido até um tempo de preparação mesmo com o Endrick. Uma cautela para ele realmente ser lapidado e lançado no momento certo. Sim. Eu acho que ele poderia ter sido lançado um pouco antes do jogo contra o Boca, mas eu ia falar exatamente inteira, isso. Eu ia falar exatamente isso. Só rapidinho, Léo, é que com relação a isso, quantos garotos surgem com a expectativa que o Endrick surgiu? É muito perigoso isso. Você tem que lapidar e cuidar muito bem disso. Sim. É exatamente o que você falou, cara. Eu concordo completamente com vocês. Eu acho que o Abel tem esse papel, né, de ir encaixando os jogadores devagar no elenco, esses jogadores jovens. A gente viu com o Gabriel Menino, com alguns jogadores, com o Gabriel Veron, e ele quer um jogador com o psicológico forte. Por que o Palmeiras perdeu o Patrick de Paula? Porque ele não tinha esse psicológico. O Renan, zagueiro, um baita zagueiro, mas não tem o psicológico que o Abel quer de alguém dentro do elenco. Então, ele quer esses meninos com psicológico pra jogar num time e pra ter psicológico pra entrar e ser a cara do time, jogar leve, que é o que tá acontecendo com o Endrick hoje. Eu acho que o erro do Abel começou aí que você falou. Ele tinha que ter lançado o Endrick um pouco antes do jogo do Boca. Que o Endrick já tava pedindo passagem. Ele entrou faltando, se não me engano, 1 minuto pra acabar o jogo contra o Boca na Bombonera, se não me engano. Que o Endrick já pedia a passagem e já mostrava que podia ser esse diferencial pro Palmeiras. Depois que o Palmeiras perdeu o Dudu, foi um dos primeiros momentos que o Abel, no comando do Palmeiras, perdeu o time não jogava bem, o time não criava jogada. O Palmeiras jogou com o Mike e Marcos Rocha por muito tempo e não jogava bem, cara. E o Endrick entrava e pedia espaço nesse time. A partir desse momento, eu acho que o Abel errou. E ele também foi teimoso. Ele também começou a entrar por questão de necessidade também, né? Ele começou a ter mais tempo. Porque talvez até assim o Abel não quisesse usar tanto ele. Porque você vê que teve problema com o Rony, tanto de lesão, tanto de não estar jogando bem. E precisou lançar o Endrick. E eu acho também que poderia ter preparado ele um pouco antes pra chegar contra o Boca e ele ser uma peça importante e decisiva. Ele quase foi, mas depois do jogo contra o Boca, ele não tinha como não colocar o Endrick. Era insustentável. Não tinha como. Não tinha nenhuma maneira de ele não colocar um menino que destruiu no segundo tempo numa semifinal de Libertadores. Ele ia ser muito negligente se ele não colocasse o Endrick pra jogar. E eu acho que esse tempo de maturação pro Endrick foi bom, pro time do Palmeiras foi bom e agora tá dando resultado. E, cara, eu acho que uma das únicas críticas que dá pra fazer no Abel é isso. Eu acho que ele é um pouco teimoso em relação aos meninos. Tem tudo isso que você falou, de ter calma, de preparar ele, que o jogador jovem vai oscilar, mas você acaba perdendo alguns meninos. O Wesley, que destruiu em 2020 no Palmeiras, o Abel mandou ele pro banco
depois da mandou ele pro banco antes da lesão. Não aproveitou o bom quando momento quando ele dele, voltou da lesão, não botou pra jogar, não conseguiu recuperar o mesmo Wesley que era, e hoje o Wesley tá no Cruzeiro e é um jogador mediano pro futebol brasileiro. Escanteado. O Gabriel Veron, a mesma coisa, cara. Patrick de Paula, que se lesionou também, mas sumiu, né? Acabou perdendo joias que... Talvez por teimosia, cara. Você tem que amadurecer esses jogadores jovens pra jogar, mas se você demorar muito, você acaba podendo perder um jogador com potencial incrível, cara. Até com o próprio Fabinho. Beleza, o Richard Rios tá bem. Eu acho sim que ele é um bom jogador. Não acho extremamente acima da média, mas acho um bom jogador. O Zé Rafael é titular indiscutível. Mas o Gabriel Menino e o Richard oscilaram em muitos momentos da temporada e o Fabinho dificilmente é um jogador seguro, cara. Sendo que ele foi um dos melhores volantes da base no último ano. Sim. Deveria ter mais espaço também. Sim. E se a gente parar pra pensar, qual é a melhor forma de um jogador amadurecer? É jogando com os principais jogadores do time, sendo titular, tendo minutos em campo. Mas também isso aí é um pouco perigoso no Palmeiras de hoje, porque é difícil você entrar só você e a galera experiente. Nesse time do Palmeiras, se você entra, geralmente tem mais 2, 3 moleques junto no time, justamente pela falta de elenco, que é o que o Palmeirense tanto reclama. Hoje 1/3 do elenco do Palmeiras é base. É 1/3, cara. Dos 30 jogadores, 10 Então, não são jogadores formados de 23 anos. Acho que o Gabriel Menino talvez seja o único... que hoje joga regularmente, que é da base e que já é mais maturado. Eu acho que o resto realmente deve ser tudo que subiu ou ano passado ou agora. A gente tem o Matheus, a gente tem o Vanderlan, o Naves, o Garcia, o Fabinho, o Kevin, o Luiz Guilherme, o Hendrick e o John. O John e tá faltando alguém, que eu me esqueci agora. O Gabriel Menino. Então, e o Gabriel Menino é o único mais experiente, é o único que já tem uns 24, 25 veio da fase vencedora do Palmeiras de 2 Libertadores consecutivas, então é o único mais preparado nesse sentido, que seria olhar para os lados, eu já sou experiente. Sim. Que é o que eu acho que todo clube gostaria de fazer com sua base. Criar um bom jogador para ele ficar vários anos ali e eventualmente ser vendido ou continuar dando fruto jogando dentro de campo. Sim, com certeza. Mas bom, vamos passando a régua aqui na parte palmeirense da discussão, falar agora um pouquinho sobre o Corinthians, né? O Corinthians, a base não tá resolvendo, mas os velhos conhecidos estão, né? O Romero marcou mais uma vez. Voltou, né? Voltou a marcar. Ele que vem ganhando um certo destaque, né? Junto ao Mano Menezes nas últimas partidas, mas garantiu a vitória, né? Contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio. Numa partida que não sei vocês, mas... O Corinthians levou um pouquinho de perigo, na minha visão, naquele gramado horroroso da Arena do Grêmio. Queria que vocês comentassem. O Corinthians, ele garantiu os 3. Os 3 pontos foram ótimos, eu sei, mas um empate já estava de bom tamanho ou era a partida para vitória mesmo? Acho que pela situação da tabela e também pelo que se apresentou no jogo, o empate não estava ruim pro Corinthians, não. O Grêmio tá brigando pelo título, o Corinthians brigando contra o rebaixamento. Então, acho que já era até natural que o torcedor do Corinthians... Um jogador a menos ainda, né? Um jogador a menos. Eu acho que até natural que o torcedor do Corinthians visse esse jogo e falasse, um empate não é de se jogar fora. Uma vitória é excelente, mas acho que pouquíssimos corintianos estavam confiantão, não, é isso mesmo, a gente vai ganhar esse jogo. E também pelo que se apresentou no jogo da expulsão com 8 minutos. A partir daquele momento, o resultado virou um resultado maravilhoso, o empate. Então, acho que com certeza foi um resultado primoroso do Corinthians, que vai valer demais na briga contra o rebaixamento e até se quiser pensar em coisas maiores. Acho que não Libertadores impossível, mas de chegar na parte de cima da tabela, conseguir terminar o Brasileirão de uma forma digna. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, antes de começar o programa, que a gente fez o vídeo dos próximos jogos do Corinthians avaliando e a gente colocou empate do Corinthians contra o Grêmio e a gente pensou, esse pá que a gente exagerou bastante, hein? Porque empate já é sonhar muito alto. E não, o Corinthians foi lá e conseguiu ganhar. E assim, o empate também seria de bom tamanho pela dificuldade, mas eu acho que tinha que ter ganho mesmo, porque foi o jogo do Brasileirão do Corinthians foi esse. Eu acho que o torcedor do Corinthians nunca ficou tão satisfeito com um jogo nesse Campeonato Brasileiro que nem esse jogo contra o Grêmio, talvez porque é o jogo... Talvez contra o Santos na Vila. Pela entrega, eu acho que pela segurança defensiva também. Pela entrega... Acho que jogou quase... Foi o jogo com a cara do Corinthians. Quase 90 minutos com um a menos, né? Com um a menos. Os jogadores, você vê, acabou o jogo, 5, 6 jogadores exaustos, deitados no chão, sem conseguir respirar mais. Sem Cássio durante um período. Cássio saindo, jogo muito difícil fora de casa contra um Grêmio, um gol espírita do Romero. Eu acho que foi o jogo que mais simbolizou a entrega e realmente deu uma luz pro torcedor do Corinthians de mostrar, não que o time tenha qualidade para brigar por grandes coisas no ano que vem,
mas que o time sim está interessado em brigar, em lutar dentro de campo. Que isso eu acho que faltou muito nessa temporada. Faltou muita atenção, muita briga, muita luta pro Corinthians. E nesse jogo contra o Grêmio, o Corinthians teve tudo isso. Foi um time atento, organizado, que a gente muitas vezes não viu no time do Corinthians. E, acima de tudo, um time que lutou do começo ao fim do jogo. Então, acho que, assim, não foi o melhor futebol apresentado pelo Corinthians no campeonato, mas eu acho que é o jogo que mais, pro torcedor corintiano, eu acho que é o jogo que mais simboliza. E até tecnicamente falando, porque até aqueles 8 minutos ali onde o Bruno Mendes foi expulso, pelo menos na minha opinião, o Corinthians era melhor no jogo. Era melhor, tava chegando mais, já tinha criado chances. Teve o pênalti que não foi marcado. Né? Então, e o Grêmio ainda tava tentando se achar. Então, acho que tecnicamente, tudo isso que você falou, fisicamente, de você ver todo mundo muito dedicado na marcação, acho que em todos os pontos o Corinthians foi perfeito. Eu acho que defensivamente a gente olhava pro Corinthians e a gente via só o Gil jogando bem nessa linha de zaga, em muitos jogos. E o Veríssimo, óbvio, né? Mas nesse jogo a gente vê um Bidu, que entra muito bem, fez uma baita partida. Sim. O Caetano, depois da expulsão do Bruno Mendes, muito bem na defesa. Então acho que o Corinthians, além da... O Fagner foi muito bem Fagner, também. então, além disso da entrega, que o torcedor cobrava muito, cobrava um time atento, cobrava um time que jogasse com o espírito de Corinthians, eu acho que defensivamente o time do Corinthians se mostrou que tá encaixado, que consegue se encaixar, né? Que tem peças pra ter um bom time defensivamente. E assim, eu acho que essa é a adaptação que faltava. O Corinthians jogou muitos jogos nessa temporada com um esquema de 3 zagueiros. E surpreendentemente não foi mal em nenhum deles. Talvez foi mal em um, mas na maioria o Corinthians conseguiu render nesse esquema de 3 zagueiros. Tanto que era esperado, inclusive, que o Corinthians entrasse assim na semifinal contra o São Paulo da Copa do Brasil. O Luxemburgo não optou por essa escalação e o Corinthians foi dominado o jogo inteiro, pelo menos o primeiro tempo inteiro, pelo São Paulo naquela ocasião. E esse esquema é muito importante para o Corinthians por conta das laterais. O Corinthians tem dificuldade com o Fagner, tem dificuldade com o Bruno Mendes, tem dificuldade com o Fábio Santos, tem dificuldade com o Bidu, justamente no quesito de marcação. Nenhum deles, talvez o Bruno, consiga entregar um pouco no quesito de marcação e o resto não entrega. E mesmo assim não vinha bem. E não vinha bem. No esquema de 3 zagueiros, você tem um Fagner que você consegue adiantar um pouco mais com o Bruno Mendes resguardando ele na defesa. Tudo bem que foi expulso com 8 minutos, mas a intenção era essa. E um Caetano pela esquerda resguardando o Bidu. 2 jogadores que já jogaram na lateral. O Caetano já foi lateral esquerdo, o Bruno Mendes já foi lateral direito. E o que dá uma segurança para eles não ficarem tão expostos. Porque o que o corintiano cansou de ver esse ano é gol nas costas do Fábio Santos, é gol nas costas do Bidu, é o Fagner tomando um baile de um ponta, como tomou contra o Keno ou contra o Paulinho contra o Paulinho não jogou, mas contra o Keno, contra o Fluminense, por exemplo, que o Keno engoliu o Fagner o jogo inteiro. Então eu acho que esse é um esquema que pode dar frutos positivos pro Corinthians nessa temporada. O problema é que contra o Bahia não vai conseguir repetir, porque o Corinthians tem ali Caetano suspenso, tem o Bruno Mendes suspenso, tem vários jogadores da linha defensiva que não vão poder atuar de novo nesse jogo. E o Rui Oliveira também. E só reforçando isso, pro Lucas já puxar outra pergunta, quando você pensa nesse esquema de 3 zagueiros, a gente falou do Palmeiras, que foi pra esse esquema agora e sofreu nessa questão de cobertura, quem vai cobrir o lateral, se vai ficar muito buraco entre os 3 zagueiros. Então é importante você ter, nesses zagueiros que vão jogar mais abertos, caras que sabem jogar como lateral. Sim. Faz total a diferença na questão de cobertura, de posicionamento, na hora de fazer a linha de impedimento, na hora de liberar o ala para subir, na hora que o ala tem que ficar um pouco mais. Então o Corinthians tendo opções dessas no elenco. E eles jogando bem, juntos principalmente, acho que é o principal para esse time do Corinthians. E talvez esse esquema seja até melhor, justamente porque Fagner e Bidu, que jogaram ontem, por exemplo, são 2 jogadores muito ofensivos. Então, tendo essa segurança justamente para eles não terem tanta preocupação em tomar a bola nas costas, ter uma cobertura, eu acho que pode dar super certo. E eles atacam bem, cara. Você viu o Bidu no pênalti que não foi marcado? Olha o posicionamento do Bidu nesse E o passe lance. foi do Fagner. Sim. Então, o Fagner caindo por dentro, quase na entrada da área, e o Bidu na pequena área. Então faz total diferença até para a criação de jogo ofensivo do Corinthians. Até entrando nesse ponto da lateral, é a posição mais urgente do Corinthians hoje, na visão de vocês? Com certeza. Sim. Mais à esquerda ou mais à direita? Eu acho que nesse momento a esquerda é justamente pelo Fábio Santos. Eu acho que o grande acerto de ontem foi tirar o Fábio Santos para esse jogo. Não só pela grande partida do Bidu, mas pelo que o Fábio Santos vem jogando, principalmente nesses últimos 6 meses, que é um cara que, na minha visão, pelo menos, ele prejudica. Ele compromete o sistema defensivo do Corinthians. Até por ele não ter tanto apoio de ponta, ele chegou a ter por conta do Romero voltar pro time, mas antes com o Wesley, com o Pedro jogando por ali e até o próprio Roger Guedes,
o Fábio Santos sempre ficou muito exposto e sofreu muito essa temporada. Então acho que você tem um lateral esquerdo de primor mesmo, de primeira linha, que consegue se virar sozinho ali na maioria do tempo, eu acho que é bom. E eu acho que esse esquema poderia favorecer do Fábio Santos poder jogar, talvez. Eu prefiro o Bidu nesse formato, só que eu acho que o Fábio não prejudicaria tanto como ele vem prejudicando. Não, e vale lembrar que o Fábio Santos se destacou muito ano passado jogando como um terceiro zagueiro pela esquerda. Sim. O Fábio Santos teve um 2022 muito bom, muita gente não lembra, mas ele foi um dos melhores jogadores do Corinthians do ano passado, e muitas vezes porque ele jogava com um terceiro zagueiro, não precisava subir, só fazia as costas do Piton, que era sempre o ala, e ele defensivamente conseguia corresponder porque tinha mais um jogador para ajudar ele ali. Então pode até ser uma alternativa. O Corinthians não vai ter Bruno Mendes, não vai ter Caetano, às vezes explorar o Fábio um pouco mais atrás, para na base da experiência ele conseguir controlar esse lado esquerdo, como a gente falou do Marcos Rocha, fazer uma dobradinha na linha de zaga intermediária. Exatamente. Se ele quiser manter esse esquema, pode ser uma boa alternativa. Se ele quiser manter esse esquema, pode colocar Gil Veríssimo e o próprio Fábio Santos de zagueiro. Mas pro ano que vem, realmente as laterais... Você não renovaria com o Fábio Santos, aproveitando? Não renovaria? Não, eu acho que até o Fábio não pensa Eu acho que ele nisso. não quer continuar, eu acho que ele quer parar mesmo. Eu acho que ele já enxergou, poderia ter enxergado antes, talvez no ano passado, mas já enxergou que não tem como ele entregar mais pro Corinthians e o Corinthians vice-versa. Assim, também não enxergou que não tem como mais pro Fábio Santos entregar pro time. O Bidu eu acho um bom jogador pro elenco, mas para ser titular absoluto não. Ainda não tá pronto. O Corinthians não é uma certeza para lateral esquerda. O Corinthians não tem esse nome para lateral esquerda e para mim nem para direita. O que ajuda um pouco na direita é que o Fagner, pelo que já jogou de bola, a gente ainda espera que... Uma reerguida. Uma reerguida e que ele possa voltar à sua melhor fase. E até porque ele tem mais um ano de contrato, então não faz tão mal você ter um Fagner no elenco, por exemplo, seja para ser reserva ou titular. Mas pensando no planejamento pro Corinthians para o ano que vem, pelo menos um direito e um esquerdo, na minha visão, eu acho que seria, no mínimo assim, o necessário um lateral direito e um esquerdo, para os dois chegar para jogar. Eu respondi isso esses dias também. Não para ser de elenco, mano. Para mim também precisa de 2 titulares. Precisa pelo menos de outras posições também. Precisa de um meio armador titular que consiga jogar todo o jogo. Que a gente sabe que não dá para sempre contar com o Renato Augusto muito pelo lado físico dele. E outra coisa que eu acho que a gente precisa conversar aqui é sobre a ausência do Yuri Alberto ontem. Sim. Que foi um baita de um acerto. Na minha visão, pelo menos. Na hora você até estranha. Só que você parando para analisar o esquema de jogo e também a intenção que o Mano tinha, como ele tinha armado o time para jogar lá no Sul, eu acho que foi um grande acerto você tirar o Yuri e até para preservar ele, porque depois do que ele fez contra o Atlético Mineiro, que todo mundo viu e ridicularizou aquele gol que ele perdeu, a bola quase foi na arena do Grêmio. Se ele dominasse... Se ele dominasse contra o Atlético Mineiro, era gol. Aquilo é completamente psicológico, cara. Então, justamente o que a gente falou sobre o Palmeiras. O Yuri tem 21 anos, mano. 21 ou 22. Sim. É mais um cara que oscila. Ele tem 15 novo. gols na temporada. Ele é novo. Ele é muito novo, mano. Você tem que preservar principalmente esse lado mental e também tendo em cabeça que ele vai oscilar. O problema é que a expectativa nele é gigantesca. Ô, Léo, aproveitando, né, que a gente falou do Yuri, eu também ia falar do Mano Menezes, mas você vai entender porque que eu vou falar do Yuri. O Mano Menezes ontem completou 10 jogos comandando o Corinthians. São 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Qual é o peso de Yuri Alberto para esse número não ser tão mais positivo para o Corinthians, na sua visão? Você acha que o Yuri ele tem grande importância ou é apesar do Yuri Alberto? Cara, eu acho... Vou voltar lá para trás, quando o Yuri chegou no Corinthians. A gente vê o poder que ele tem que ele tinha, né? De mudar o Corinthians, a forma que o Corinthians jogava, mudar o patamar do Corinthians, vou usar essa palavra. Quando o Yuri chegou, boa parte da mídia, da torcida do Corinthians, os rivais falaram... Chegou o cara que o Corinthians precisava. Palmeiras queria o Yuri Alberto. O cara que vai colocar o Corinthians de novo na briga pelos títulos é o que faltava no Corinthians. Um camisa 9 pra decidir lá na frente. E ele chegou mostrando que podia fazer isso. Eu acho que isso que pesa tanto. Porque ele chegou bem, ele chegou apresentando e depois decaiu e não decaiu pra um nível médio. Não decaiu pra um jogador razoável. Ele faz jogos ok e faz jogos horríveis, cara. Jogos que qualquer outro centroavante ali apresentaria melhor que ele, e é o que a gente viu hoje. O Wesley não é centroavante, o Romero não é centroavante, e os dois jogaram lá na frente e jogaram bem. Então eu acho que muito disso vai do psicológico do Yuri. Porque você chegar bem, principalmente no Corinthians, que é um time de massa, uma torcida vai te apoiar, você vai fazer bons jogos, você vai decidir uma classificação contra o Atlético Goianiense como foi. 3 gols, né? Hat-trick. A linha sobe. E depois...
caiu completamente. Então a pressão, o psicológico dentro da cabeça dele é absurdo. E eu acho que é muito disso. O lance contra o Atlético, aquele gol que ele perdeu, pra mim é completamente psicológico, cara. Aquela bola ali, se ele tá com o psicológico bem, ele vai seguro pra bola, domina e faz o gol. Ali ele tá no desespero pra se mostrar, pra falar, putz, eu consigo fazer gol, eu sou um bom jogador, eu tô aqui, eu preciso ter vaga nesse time, eu preciso tirar essa pressão em cima de mim. Então ele joga muito mais pressionado. Então, assim, não coloco o peso, né, em cima dele. O Mano não tinha como chegar e fazer muita coisa no Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem apresentado, essas 2 derrotas, 3 vitórias e 5 empates, pelo que vinha jogando antes com o Luxemburgo, é ok. Então, acho que o Yuri não tem muito peso nisso. Eu acho que o Corinthians, com o Yuri jogando dessa maneira, pontuou da forma que pontuaria, mas é essa questão que eu digo. Se o Yuri jogasse tudo que ele pode e tudo que ele apresentou quando chegou, o Corinthians, pra mim, brigaria por Libertadores hoje no Campeonato Brasileiro. Eu vou ser totalmente criticado pelos corintianos que estão aqui na Rádio Carijó assistindo a gente, mas eu acho que o Yuri Alberto é fundamental pro esquema do Corinthians hoje. Porque ele é um cara... Eu vou ser muito criticado. Eu sei que eu vou ser muito criticado. E eu estou falando isso porque eu sei que vocês vão me criticar. Inclusive. Mas o Yuri, ele tá perdendo muito gol. Mas o Yuri hoje ou o Yuri jogando o que ele já jogou? O Yuri hoje. Então, era isso, só pra você completar a sua pergunta, mas eu ia te perguntar isso. Corinthians precisa de dinheiro. Uhum. Isso é um fato. Bastante. Yuri Alberto em baixa. Você venderia? Cara, eu acho que depende muito da proposta. Se vier uma proposta realmente alta, pelo que ele tá jogando agora, o Duílio, por exemplo, recusou uma proposta de 87 milhões de reais do West Ham pelo Yuri há um tempo atrás, que ele tava numa melhor fase. Mas se vir uma proposta nesses moldes, eu acho que poderia ser interessante pro Corinthians vender para não perder um potencial de revenda, que o Corinthians contratou o Yuri Alberto pensando nisso. A aquisição do Yuri Alberto não foi só pelo campo, é pensar em um jogador muito novo que pode render e ser vendido pela Europa e o Corinthians ganhar financeiramente com isso. Não à toa ele ganhou um contrato de 5 anos. Sim, então o Corinthians não pode também perder a oportunidade de ganhar dinheiro com ele. Às vezes ele não retoma a boa fase dele, nem o ano que vem, nem no outro, e o Corinthians vai perder um dinheiro absurdo nele, por tudo que já investiu. Mas eu acho sim que ele é fundamental no Corinthians hoje, pela movimentação dele. O Yuri Alberto é um cara que não tá conseguindo corresponder na parte que mais precisa dele, que é a parte de fazer gols. Isso eu entendo. O Yuri Alberto, ele é um cara que, apesar de ser o artilheiro do Corinthians, o vice-artilheiro do Corinthians no ano e o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele perde muitos gols. O torcedor do Corinthians não espera que ele marque todas as chances que recebe durante a partida, mas tem que marcar pelo menos uma. E ele recebe 2, 3 chances claras todo jogo e não marca. Dificilmente marca. Mas a movimentação dele dentro de campo, principalmente quando o Corinthians joga em casa, ou até mesmo quando joga fora de casa, contra o Grêmio deu certo essa estratégia, mas ele é muito importante, porque ele é um cara que ele briga o tempo inteiro, ele rouba a bola o tempo inteiro, ele incomoda os zagueiros que nem o Rony incomoda os zagueiros no Palmeiras, ele briga muito na frente, ele abre espaço, ele consegue fazer um pivô, consegue fazer boas tabelas e ele tá melhorando muito nisso. Eu acho que o grande problema pro Yuri é a calma para finalizar. Não acho que é nem fundamento. Às vezes ele peca nessa questão, mas ele sempre tá muito desesperado para fazer o gol, para se redimir, para marcar. Contra o Atlético Mineiro, se ele tivesse mais calma, ele poderia dominar a bola e fazer. Mas o Yuri Alberto, para mim, é nítido que a gente não pode pegar de exemplo o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele foi muito mal. Todos os corintianos concordavam antes desse jogo que o Yuri Alberto melhorou muito do meio ano para cá. Até o meio do ano ele era um jogador. Do meio do ano para cá, ele virou outro jogador. Ele virou importante pelo Corinthians, ele marcou mais gols e dentro de campo ele foi muito importante em muitos momentos. Então acho que tem que dar um voto de confiança pro Yuri e eu não vejo outro jogador no elenco hoje que pode substituir ele. A estratégia de jogar com Wesley e Romero, tranquilo, contra o Grêmio deu certo, jogo fora de casa. Mas nenhum dos dois é centroavante, nenhum dos dois é goleador, por mais que o Romero esteja vivendo uma boa fase. Então acho que hoje dentro do elenco do Corinthians, pelo que o Yuri entrega de dedicação dentro de campo e de abrir espaço e pelas opções, não tem como tirar ele do time titular. Olha, eu vou discordar de muita coisa que você falou. Muita. Semana passada você tinha outra opinião. Não, eu adoro o Yuri. Tipo, independente de ele estar fazendo gol ou não, eu acredito no Yuri, eu vou continuar acreditando nele. Só que eu não vejo dessa forma de que ele briga o jogo inteiro, que ele corre atrás, que ele incomoda o zagueiro que nem o Rony, porque ele vem fazendo que mais corre no ele vem fazendo menos isso. Cada vez mais, principalmente do estádio, principalmente, é mais fácil de ver isso na minha opinião.
eu vejo o Yuri cada vez mais desmotivado. De, tipo, ele vê que ele tá correndo sozinho pra pressionar zagueiro e ele desistir. Porque você vê toda hora o Yuri... Isso você vai reparar. Toda vez o Yuri faz assim, tipo, para as pessoas irem ajudar ele a pressionar a saída de bola. Mas isso tem uma culpa do time e não especificamente da dedicação dele dentro de campo. Ok. Só que você vê ele desistindo. Você vê ele pedindo para as outras pessoas virem ajudar ele a pressionar. Ele faz uma pressão, ele vê que não tem ninguém e larga. Eu vejo dessa forma, por exemplo. Você falou dele fazer pivô, fazer tabela. Eu concordo que isso é uma característica dele, só que ele não vem fazendo isso bem. Os domínios do Yuri estão cada vez piores. Eu acho que ele melhorou bastante nesse Eu acho que hoje em dia um fundamento que o Yuri Alberto precisa melhorar demais é o domínio de bola. Fora a finalização, que realmente é o principal, mas ele não vem conseguindo dominar eu acho que ele as bolas que o bastante Corinthians lança pra ele. Ele é um bom finalizador, cara. Eu acho que a questão dele é ser muito afoito. Ele às vezes quebra as jogadas do Corinthians por errar um domínio, por tentar um passe de primeira, por tentar uma jogada individual, por tentar chutar a bola da onde ele esteja, domina e chuta. Às vezes ele é um jogador que quer terminar a jogada muito rápido, finalizar a jogada muito rápido. Ano passado, o Yuri era um jogador frio. Ele chegava na frente do goleiro, ele era frio. Ele faz um gol contra o Curitiba cara a cara, ele só chapa no canto tranquilo. A própria cavadinha que ele faz contra o Atlético Goianiense, tranquilo. Eu acho que o único momento de grande frieza assim, que a gente viu do Yuri Alberto nessa temporada foi o gol dele contra o Fluminense. Que ele dá uma cavada no canto do Fábio. Fora isso, parece que realmente o Yuri tá todo momento desesperado pra fazer as pazes com a torcida, pra voltar à grande fase que ele viveu. Ele já mostrou que é um bom finalizador. Sim, e até por isso eu digo, eu gosto do Yuri Alberto e eu acredito nele. Eu acredito que ele vai voltar a ser o grande jogador que ele foi em 2022. Só que eu também acho que ele tem que melhorar demais. Eu não vejo que hoje ele é titular absoluto ou ele é fundamental pro time. Eu vejo muito pela falta de opção. Então, não pela falta de opção, talvez. Só que se você for pensar, você tem a opção de trazer um baita de um centroavante de graça pro lugar do Yuri Alberto no ano que vem, eu acho que a maioria dos torcedores trariam. Tem que trazer. Então, eu coloquei, quando eu falei que tem que trazer um camisa 10 titular, um lateral titular, outro lateral titular. Eu acho que você precisa pelo menos de alguém, um centroavante, no mínimo, praticamente pra fazer no uma mesmo sombra nível. Pra ele. Exatamente, porque os momentos que você não puder contar com ele, você ter alguém, você olhar pro banco e você falar, pô, você consegue dar conta do recado. O Felipe Augusto, apesar de, na minha visão, ser bom jogador, tem só 19 anos. Ele não pode ser esse cara ainda. É um cara que também não faz o mesmo papel que o Yuri. Também, é outra característica. Mas também, falando do caso do Yuri, eu acho que muito também passa pelo time. Não vou colocar toda essa responsabilidade nele. Porque você vê que o time do ano passado, por exemplo, dessa fase mágica do Yuri Alberto pro desse ano, ele não tem mais o Roger Guedes. O Yuri, ele tem 9 assistências pelo Corinthians, todas pro Roger Guedes. Então você vê que realmente ele precisava dessa dupla. O Watson era um cara que colocou ele muitas vezes na cara do gol. O Renato Augusto não vem na mesma fase que ele estava no passado e também ajudava demais o Yuri nisso. Então acho que, eu sempre falei isso a temporada inteira, que a queda do Corinthians, a queda do Yuri Alberto passa muito também por ele não ter mais o mesmo apoio que ele tinha no passado. Por ele ficar muito isolado na frente. Cara, aquele Pedro 06, ele ainda é na base do Corinthians? Ele tá no profissional, mas já tá negociado, né, com o Zenit. Vai embora em janeiro. Fevereiro. Vai embora em fevereiro. E ninguém pensa em usar ele, porque na minha visão, eu assistindo alguns jogos dele na base, ele tem muita qualidade. Ele tá um pouco cru ainda pro profissional, ele entra. Mas pensando num grau de competitividade com o Yuri Alberto nesse estado... Posição é outra. O Pedro é ponta direita, às vezes cai pela esquerda bem, mas pra jogar de centroavante, eu acho que ele briga mais em posição com o Wesley. Certo. O Pedro é um jogador de características físicas parecidas até com o Hendrick. Em questão de tamanho, de velocidade, mas ele é um jogador muito mais acostumado a jogar pelos lados. Dificilmente não tem um faro de gol tão aguçado assim como tem o Hendrick. Mas só pra complementar o lance do Yuri, a torcida do Corinthians está muito revoltada com ele pelos gols perdidos. Isso é claro, e realmente é algo que tem que ser corrigido. O do Atlético Mineiro foi a gota d'água. Sim, são gols muito perdidos. Não são perdidos, são gols muito perdidos. Mas se a gente for analisar um retrospecto recente, por mais que não esteja tão bem, Sul-Americana, jogo de ida, apesar de ter perdido o gol no jogo de volta, quem fez o gol foi ele. Jogo contra o Fluminense, perdeu um gol absurdo, mas fez 2 gols. O jogo contra o Atlético Paranaense, uma falha bizarra do Bento, mas ele que fez o gol. Jogo contra o Cuiabá, o Corinthians só ganha por causa do Yuri Alberto. Porque é um bicão pra frente, o Yuri Alberto ganha do Alain Pereur, dá um drible nele e depois cava uma falta. Na falta o Corinthians faz o gol. Então assim, podem ser detalhes, falhas de outros jogadores, consequências, sorte do destino, mas em boa parte das vitórias ou bons resultados do Corinthians, recentemente ele estava envolvido. O gol contra o Santos, ele tem uma grande participação também. Então assim, falta muito do Yuri, ele precisa entregar muito mais.
e pelo nível que o corintiano espera dele, tá muito abaixo. Mas eu acho que sim, ele consegue entregar algumas coisas e, querendo ou não, nos últimos jogos, por mais que de uma forma indireta, ele vem sendo importante pro Corinthians conseguir alguns resultados. Não, importante eu também acho que ele é, só que eu não vejo ele da mesma forma que você, como ele sendo essencial pro time agora. Eu acho que ele tem que voltar a ser preparado, tipo, você montar um time ano que vem, pensando que o Yuri precisa ser acionado, tipo, ter oportunidades mais claras. Porque principalmente esse ano ele vem perdendo gols, ok. Mas quantas oportunidades claras de fazer gol o Yuri tem por jogo? Geralmente no máximo é uma só. Ultimamente tá tendo até mais, né? Mas sim, porque o time melhorou agora. Pegar o ano inteiro realmente era bem... Mas assim, tem jogos que ele não tem oportunidades. Esse contra o Cuiabá, por exemplo, ele jogou bem, beleza, mas ele não foi acionado. Ele não teve uma oportunidade de chutar uma bola no gol. O que para um centroavante camisa 9 que nem ele, que claramente tá desesperado, deve ser bem frustrante. É que o Corinthians tentou usar muito o Yuri Alberto como um jogador pivô. Não é esse cara. Ele é um jogador de atacar espaço, entrar em profundidade, nas costas da defesa, aproximação, e é isso. Ele é um atacante móvel. O Corinthians tentar botar ele pra brigar contra 2, 3 zagueiros e pegar as bolas sozinho, fazer um pivô sozinho, conseguir a jogada sozinho, não vai dar certo. Foi um exemplo na Copa do Brasil contra o São Paulo. Deu até vergonha de ver o Yuri Alberto brigando sozinho contra o Arboleda e Beraldo, e os dois engolindo o Yuri Alberto, até porque não é a mínima característica dele, ele não consegue fazer isso. Sim. Então acho que tem que montar um time realmente para conseguir explorar essas características dele, para ele conseguir render melhor no futuro. Até porque o investimento dele é muito alto e a expectativa também, né? Ele foi contratado justamente para ser o cara. Se você não montar um time que potencialize isso, não fez sentido a vinda dele, que custou muito ao Corinthians. Posso fazer um adendo rapidinho? Claro. A gente falou de centroavante, contratar um outro centroavante que eu também acho que deve contratar, o Corinthians deve contratar. Pô, tem um nome que se o Corinthians não for atrás e outros eu sei jogadores o que você vai falar. E outros times do Brasil não forem atrás, é sacanagem. Não tem condição. Se ninguém for atrás do Mastriani do América Mineiro, acabou. acabou. Eu ia falar esse nome. Ia falar esse nome? Eu ia falar esse nome. Não é possível que ninguém vai atrás do Mastriani. Impressionante. Posso trazer números? Ele tem 21 gols na temporada, 10 na Sul-Americana, foi o artilheiro da Sul-Americana e uma assistência ainda. Pô, e tudo isso jogando pelo Lanterna. Todo jogo é 2-1 pro adversário, 3-2. E o Mastriani tem gol. Tipo o Germancano quando vestiu a camisa do Vasco. Perfeito, você foi perfeito na comparação. Preciso, e onde tá o Cano agora? É. O que o Cano tá fazendo? Campeão da Libertadores. Dito isso, aí o Mastriani vai parar, não sei, no Atlético Paranaense pra ir dar lugar de Vitor Roque. Atlético campeão da Libertadores no ano que vem. É verdade, ele é muito bom jogador. E assim, não é só aquele cara que você vê, pô, ele é um centroavante grossão, mas ele recebe uma bola na cara e faz. Ele faz boas jogadas, boas tabelas, faz um monte de golaço. Ele é muito bom jogador. Dentro da área ele tem uma presença de área bizarra. Ele é muito parece bom que a jogador. bola tá, parece que ele tá sempre no lugar certo. Sim. Ele tá onde a bola vai. Mas bom, agora a gente tem essa data FIFA, né? Parada pra data FIFA. Então, 2 semaninhas quase aí, uma semana e meia, sem futebol. Tempo que pode, sei lá, ajudar o Yuri Alberto, na minha visão, mas pra acontecer os últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. E é isso, vamos ver o que acontece agora com o Corinthians. Corinthians eu acredito que já não cai mais. E o que acontece com o Palmeiras, que está bem encaminhado, né, para conseguir o seu 12º título brasileiro. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos 4 capítulos, né? Mas é isso, Deco, obrigado. Gustavo, obrigado. Léo, muito obrigado. E, né, para vocês dois, boa estreia. Muito obrigado pela participação. O Gustavo já tinha participado já uma primeira vez. Sempre um prazer. Mas é isso. Não esqueça de seguir a gente na Rádio Carijó. Deixa o seu gostei, obviamente. Siga a Carijó Filmes também em todas as redes sociais. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais programação, né, nessa data FIFA. Também falando de seleção brasileira. Também falando sobre esses novos rostos que o Diniz convocou para vestir a amarelinha contra a seleção da Colômbia e a Argentina, que vai ser o confronto no Maracanã. E é isso. Se liga aqui na Rádio Carijó. E é isso. Valeu, abraço e tchau.